Olá! Ontem nós falamos sobre o significado do Natal, que é Jesus com sua missão e seu fundamento de salvar e redimir o ser humano e ser então a estrutura, a base fundamental para a sua existência. Natal é ser guiado, dirigido por Jesus e viver o seu reino. Mas o que é viver com Cristo? O que é viver essa vida tão necessária que o Natal simboliza como se fosse uma grande luz brilhante? O que é isso? Paulo, em sua segunda carta, doutrinária, gênero literário doutrinário, ele vai, claro que evidentemente como uma teologia de função, uma teologia voltada para uma situação específica vivenciada pela igreja em Coríntios, ele vai falar sobre o que é essa vida em Cristo, que ele vai dizer nova criação. Escute isso, entenda, viver com Jesus é tão mais sublime, maior e transcendente, ou seja, está acima dos ideais da religião, que Paulo vai definir, assim como Jesus também, a partir de uma linguagem radical, ontologicamente profunda, perpassante, que vai além. E ele vai dizer que viver com Jesus é viver uma nova criação, kainos kitsis, uma nova criação extraordinária. Viver com Jesus, então, é muito mais do que viver a religião. Viver com Jesus é muito mais do que viver um ideal revolucionário. Viver com Jesus é muito mais do que apenas ter fortes convicções morais e, por assim dizer, espirituais. Viver com Jesus é viver uma experiência existencial, transformadora, interior, que modifica de modo absoluto a nossa vida. Onde é que Paulo vai dizer isso? Lá na sua carta, no 5º capítulo, versículo 17, ele diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Aqui, Jesus nos ensina 3 princípios. Entenda isso. 3 princípios de uma nova vida em Cristo. Note que ele coloca no optativo. Se o homem está em Cristo, é condicional. Porque a religião diz faça. Jesus diz escolha. Escolha. Quer me seguir? Quer estar comigo? Quer viver uma vida debaixo da minha doutrina, da minha direção, debaixo do meu agir, do meu decidir? Por isso nós chamamos, escute, por isso nós chamamos Jesus de Senhor. Kyrios. Ou seja, Ele manda em nossas vidas. Opa, não tem como você estar na igreja e pensar diferente. Se você pensa diferente, você está num equívoco existencial sem tamanho. Nós vivemos uma vida tendo Cristo como fundamento do nosso ser. Glórias a Deus. É muito mais do que religião. Eu refriso essa colocação. E Paulo nos dá 3 características do viver em Cristo, do viver com Deus. Primeiro, está em Cristo, profundamente arraigado nele, vivendo de dentro do contexto do seu ethos, dos valores do seu reino. Primeiro, é efetivamente ser uma nova criatura. Ou seja, passar uma mudança, uma transformação tão significativa que Jesus, lá no Evangelho de João, segundo a tradição joanina, vai chamar de novo nascimento, nascer do alto, literalmente, nascer do alto, que foi traduzido como um novo nascimento. Então, se de fato você
vive com Jesus, mas continua do mesmo jeito, se não houve uma revolução dentro dos seus sentimentos, se o seu pensamento não foi totalmente ressignificado, se os seus sentimentos não foram alterados profundamente, você ainda não está em Cristo. Precisa de novo nascimento, assim como o Nicodemos precisava. Não basta conhecer a cartilha da religião, não basta conhecer todos os valores cognitivo e doutrinariamente apresentado, é preciso nascer do alto, extraordinariamente, na atuação e agência do Espírito, cheio dessa graça poderosa que nos faz viver em Cristo. Transformação, ser nova criação, tem uma transformação realmente significativa e diferente. Segunda característica que Paulo vai destacar é que você precisa resolver a questão do tempo. Ou seja, você precisa viver o presente e esquecer o passado. Aí tem um outro problema muito grave, porque quantas pessoas vivem crises emocionais providenciadas por uma crise existencial relacionada ao passado que não foi resolvido, que não foi esquecido. Paulo diz que quando Jesus entra, tudo é novo, tudo se transforma, tudo é superado. Se você vive com o Senhor, mas ainda não superou as suas questões, precisa parar e precisa realmente repensar isso. Repensar, inclusive, essa própria experiência. Estar em Cristo é viver o novo, esquecer o passado. Por fim, estar em Cristo é experimentar o poder das possibilidades na vida presente. Quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas foram embora, foram resolvidas e tudo se fez novo. Todas essas coisas são novas. O olhar é novo, inclusive para o próprio Jesus. O olhar é novo para as relações. O olhar é novo para a própria caminhada existencial que agora é em Cristo. Mergulhado nesta graça redentiva, maravilhosa e transformadora, que agora nos faz um novo homem, novo cidadão, novo filho, novo viver. Não quer dizer que não precisamos superar coisas. Sim, devemos, porque isso faz parte do processo, do processo de viver a vida com Cristo. Que Deus lhe abençoe neste dia propriamente de Natal, que esse viver com Cristo faça parte da sua existência. Shalom de Deus para a sua vida.